Olá a todos, José Gelson Miola, presidente do Cindy Lojas Alto Uruguai, vice-presidente do Sistema FEComércio RS, Sesc Senac. É um prazer novamente estar com os senhores e hoje gravando um boletim especial. Contamos com a presença aqui nos estúdios do AU, online, o senhor Francisco Rossal de Araújo, excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Desembargador Francisco, seja bem-vindo a Erechim, a capital da amizade. Muito obrigado, é uma satisfação retornar à cidade de Erechim e poder colaborar aqui com as autoridades do município, as lideranças empresariais, as lideranças dos trabalhadores e falar um pouco da Justiça do Trabalho e do papel do Tribunal Regional do Trabalho, das questões relativas à justiça social e, enfim, colaborar com a sociedade daqui e da região para trazer alguns elementos, informações e esclarecimentos sobre a nossa função no estado do Rio Grande do Sul. O senhor está em Erechim desde ontem, esteve reunido com sindicatos laborais, com o poder público, Justiça do Trabalho e hoje numa palestra importantíssima aqui para entidades e empresários, falou sobre as perspectivas da Justiça do Trabalho. Nos fale um pouco quais são as perspectivas da Justiça do Trabalho. Nós, no Rio Grande do Sul, vou falar um pouco da estrutura e depois das funções, né? No Rio Grande do Sul nós temos 130 varas do trabalho aproximadamente, em 65 cidades, são mais de 250 juízes, 48 desembargadores. Essa estrutura responde a uma demanda de 120 a 130 mil processos por ano. Já chegamos a um pico de 140 mil, com a reforma trabalhista desceu um pouco, depois se estabilizou. A pandemia também diminuiu o número dos processos, né? Trouxe toda uma série de consequências. Mas esse volume das reclamatórias trabalhistas é enfrentado com essa estrutura de juízes, são 3.500 servidores, prédios, etc. e tal. Eu poderia dizer, num primeiro, uma avaliação bastante rápida, que a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul tem apresentado evolução positiva. Nós, por exemplo, já não temos nenhum ato processual que tenha ficado pendente em função da pandemia. Todos aqueles processos que foram adiados, uma testemunha que não pôde ser ouvida, já estão plenamente recuperados. Os nossos juízes trabalham a pleno vapor, e os nossos servidores. Isso faz com que se preste uma jurisdição de boa qualidade. Posso comparar, por exemplo, no último ano nós tivemos um incremento das demandas de 9%. Os juízes de primeira instância prolataram 41% a mais de sentenças, e acordos, solucionaram processos, portanto, bem acima do aumento da demanda. O tribunal julgou seus recursos 17% acima do ano anterior, também acima da demanda. Talvez a sociedade não conheça, esse papel de distribuição de riqueza. Por ano são cerca de 4 bilhões de reais que circulam na economia em função das causas trabalhistas. Isso também tem uma outra consequência, que é a melhora da arrecadação, por conta das contribuições previdenciárias que incidem, impostos, etc. e tal. Então, é um valor que acaba retornando para toda a economia, nessa função, vamos dizer assim, mais conhecida da Justiça do Trabalho, que são as lides normais entre trabalhadores e empregadores. E, paralelamente a isso, nós também temos uma outra função, que é de diálogo social. Então, as grandes negociações coletivas, quando uma empresa tem dificuldades, precisa negociar uma despedida em massa de trabalhadores ou evitar o fechamento de uma empresa, essas discussões vêm parar na Justiça do Trabalho, porque a questão social é a primeira que aparece. Então, nós temos todo um sistema de mediações. Para o senhor ter uma ideia, as nossas mediações são marcadas em até 72 horas. O senhor entra ali na página, pede, e uma curiosidade, hoje as mediações da Justiça do Trabalho são 52% requeridas por empregadores e 48% por trabalhadores, o que mostra um equilíbrio. Se fosse o contrário, estaria bem também. Nós nos orgulhamos muito desse equilíbrio,
Pode ser questões privadas, assim, agora, nesse momento, por exemplo, acabo de receber a notícia de que foi encerrada a greve dos trabalhadores da companhia de ônibus em Porto Alegre, na Carris, numa mediação feita no tribunal. Isso também traz efeitos positivos para a sociedade, porque são serviços essenciais e que causam transtornos. Então, é uma outra faixa de atuação da Justiça do Trabalho, que são as negociações coletivas, colaborando também para a melhor qualidade das relações entre trabalhadores e empregadores. Vou lhe repetir uma pergunta que acabei de fazer agora há pouco durante a sua palestra. A reforma trabalhista, aprovada em novembro de 2017, ainda então presidente Michel Temer, ela trouxe avanços importantes na relação capital e trabalho, e para os empresários, especialmente, que aqui nós representamos cerca de 5% do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos presentes em 25 municípios, aproximadamente 6 mil empresas, trouxe segurança jurídica para os empregadores, que era uma demanda antiga que nós buscávamos, né? Porque você precisa saber quanto aquela mão de obra vai te custar, se ela vai custar 10 ou vai custar 100, né? Então a segurança jurídica ela veio prevalecer na reforma trabalhista. O senhor entende que a reforma trabalhista foi benéfica para essa relação capital e trabalho, e se há pontos ainda possíveis de avanço? A reforma trabalhista, conforme havia também referido, ela é um momento de profunda modificação das leis. Nunca, desde a criação da CLT na década de 40 do século passado, nós não tínhamos até então uma modificação legislativa tão abrangente em tantos pontos, não só na parte do direito individual, né, horas extras, banco de horas, repousos, feriados, etc. e tal, empregados de alta remuneração, regras específicas para isso, regras de interpretação, né, sobre as fontes do direito do trabalho. Tivemos mudanças na questão processual, né, a ideia, por exemplo, de sucumbência dentro da Justiça do Trabalho, questões relativamente ao processo em si, ao procedimento, alterações importantes até no sistema recursal, e também no direito coletivo há grande debate da prevalência do negociado sobre o legislado. Então, uma modificação legislativa desta envergadura, primeiro, ela, pela sua complexidade, ela demora algum tempo para ser interpretada pelos tribunais. Então, fazer uma avaliação de positivo ou negativo, ela tem que ser sempre pontual. Neste ponto, andou bem, naquele ponto, não foi tão positiva assim. Eu diria, como demonstração disso, alguns artigos da reforma trabalhista foram declarados inconstitucionais pelo Supremo, mas a grande maioria foi mantida a sua validade, né, e produziu, em determinados momentos, seus efeitos positivos. Então, acho que a avaliação que nós fazemos sob o ponto de vista do Poder Judiciário é que o Poder Judiciário cumpriu a sua missão de interpretar, aplicar, né, afastar aquilo que era inconstitucional e confirmar alguns elementos que são extremamente positivos para a economia. É claro que sempre haverá discussão de concordo, discordo, foi melhor ou foi pior, mas isso cabe aos agentes políticos fazerem essa avaliação, vamos dizer assim, mais de natureza ideológica, né, se a reforma foi boa ou ruim, e a sociedade também, né, tanto os representantes dos trabalhadores quanto os representantes das empresas. A nós cabe interpretar dentro da lei e dentro da Constituição, né. Acho que alguns pontos, como disse, que naturalmente colidiam com a Constituição foram afastadas, e a grande maioria, os artigos, pelo menos do que você tem notícia, tem sido aplicada pelos juízes, né, e tem dado essa colaboração de segurança jurídica para estabelecer relações de trabalho estáveis, né, previsíveis, e isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo que, a nosso ver, também ocorreu com a reforma foi o estabelecimento do negociado sobre o legislado. Nós, enquanto entidade patronal, sentimos uma facilidade, destravou diversas negociações após a aprovação desse artigo, que nos deu essa flexibilidade de negociação. Como o senhor interpreta esse ponto exclusivo da reforma trabalhista? Eu acho a negociação coletiva um instrumento extremamente importante, útil para a sociedade,
no sentido de que o legislador, por mais previdente, por mais detalhista que seja, ele não tem condições de criar normas específicas para realidades econômicas muito pontuais, né? Vou dar um exemplo assim, a indústria do fumo em Santa Cruz do Sul, né? As lavouras de soja, as lavouras de arroz, o setor metal mecânico, indústria farmacêutica, indústria química, cada nicho tem características muito próprias, frigoríficos, né? Farmácias, hospitais, né? São negociações muito específicas, né? Que a legislação ela tem que garantir alguns patamares mínimos, mas a especificação, os avanços e as flexibilizações têm que ser dadas pelos atores que ali se instalam, o Sindicato dos Trabalhadores e os representantes dos empresários. Isso é assim, na grande maioria dos países civilizados, países desenvolvidos, a negociação coletiva é um instrumento eficaz, né? Havia referido, por exemplo, que a negociação coletiva ela só aparece com a democracia, né? Países de ditadura não têm negociação coletiva, né? Não tem liberdade nem da associação dos trabalhadores, nem liberdade da associação patronal, né? Porque é uma ditadura. Então, só pelo fato desse instrumento aparecer num ambiente democrático, livre, por si só, já mostra a sua validade. É claro que tem desvios, tem alguns vícios no meio dessa estrutura toda, mas quando a legislação abre a possibilidade de um leque maior de adaptação aos casos concretos, etc. e tal, até mesmo, né, para discutir formas alternativas de relação de trabalho, isso é positivo. O que nós precisamos garantir é que essa negociação tenha interlocutores equilibrados. Eu não posso ter interlocutores, um frágil e o outro muito forte, porque o resultado não será justo, né? Não será equilibrado. Agora, se eu tenho sindicatos fortes, associações patronais fortes, sadias, né, eu posso deixar que essa negociação flua, né? Então, cabe à lei, né, essa é uma das críticas que se faz à reforma trabalhista por conta do sistema de financiação dos sindicatos, né? Cabe à lei estabelecer, como diria o filósofo John Stuart Mill, condições equitativas na largada. Como vão chegar, né, vai depender do desempenho de cada um, né? Os empregadores vão defender seus interesses, os empregados vão defender os seus, né? Vão usar seus instrumentos de negociação e seus instrumentos, inclusive de pressão. A greve, por exemplo, é um instrumento justo, né, consagrado na Constituição, o direito de greve a ser exercido pelos trabalhadores. Os empregadores vão exercer seus meios de pressão, normalmente econômicos, né. Isso é da sociedade democrática, né. O fundamental é que nós tenhamos condições justas de largada, né. Por isso que é tão importante nós termos um movimento sindical sadio, né, com seus sistemas de financiação, com liberdade sindical, mas ao mesmo tempo não existe liberdade sem controle, né? Então, por exemplo, nós temos que ter o respeito, por exemplo, às regras que vedam a abusividade da greve, né? Que limitam o exercício desse direito nos serviços essenciais, porque aí tem uma projeção para a comunidade, além das fronteiras da empresa, elas afetam os setores públicos, né? E é assim que se desenvolve a questão do negociado e do legislado, né? A Constituição é o patamar mínimo, aquilo não pode ser flexibilizado, mas o que for além disso, quem decide melhor, né, são os atores sociais, é melhor, né? Nós aprendemos isso com a experiência mundial e a experiência do próprio Brasil, né, que em termos de relações trabalhistas, a melhor solução vem da negociação coletiva, né, e a lei fica, vamos dizer assim, como usada num sentido de reserva, né, se a negociação coletiva não frutificar, porque isso traz melhores resultados econômicos, melhores resultados sociais. Onde isso ocorre no mundo, nós vemos a diminuição, né, da desigualdade social. A Justiça do Trabalho, especialmente do Estado do Rio Grande do Sul, é o que me parece, ela tem sido protagonista de resolução de causas conflitantes e algumas atribuições até do próprio Ministério do Trabalho, né? Nós percebemos que
A Justiça Trabalhista tem tido um papel fundamental naqueles momentos de dificuldade. Conseguir, por exemplo, ultrapassar a pandemia ali, que nos acometeu por 2 anos. Nós percebemos a Justiça do Trabalho muito ativa, resolvendo questões pontuais e que permitiu, pela sua interferência, manter postos de trabalho e também empresas abertas. Me parece que foi isso. Exatamente. Quando esse espaço dentro da sociedade de diálogo social, ele tem que ser ocupado pelos atores sociais. Às vezes os sindicatos negociam diretamente com os empresários, né? E nós achamos que isso é sadio. Se tem um bom nível de interlocução, se tem uma tradição de negociação coletiva, não é preciso, né, buscar a justiça do trabalho. Mas às vezes essa negociação ela emperra, ela empaca, né, tem alguma dificuldade de interpretação, ou às vezes até no comportamento, né, ir para um lugar neutro, né, e que tenha preparo técnico, que sirva também às vezes como um depósito de experiências anteriores, né? Resgatar a evolução dentro daquela categoria, como é que era a negociação coletiva nos anos anteriores, etc. e tal. Esse acúmulo de informações facilita muito, né? Às vezes é na mesma categoria, às vezes é por comparação, né? Nós fazíamos muito isso na pandemia. Por exemplo, uma negociação coletiva de hospitais. Ah, não, essa cidade aqui, naquela loucura que nós estávamos com tudo, questões novas aparecendo, assim, não, esse aqui já resolveu esse problema da mesma forma. Eu vou dar um exemplo bem pontual, né? Por conta das questões de distanciamento, uso de máscara, etc. e tal, eu não posso deixar fazer fila na hora de bater ponto. Né? E isso entrava ou eu tenho que fazer, eu tenho turnos, tenho os horários de saída, então eu tenho que fracionar os horários de saída para diluir o número de pessoas. Então, essas experiências que um ia passando para o outro, ia se acumulando dentro da Justiça do Trabalho, né? Então, quando chegava a próxima negociação, nós já tínhamos olha, o sindicato A resolveu assim, a empresa A, B resolveu assim, então a gente aumenta a possibilidade de escolhas e ao mesmo tempo a rapidez na solução. O que demoraria 2, 3 semanas de negociação, por ter as experiências anteriores ou por ter as experiências paralelas, era resolvido ali na hora, né? Porque a urgência nos exigia esse tipo de postura. Então, essa função do tribunal é muito importante, né? Que o tribunal funciona como um depósito de experiências positivas, de boas práticas, né? E muitas vezes as pessoas não atingem um resultado, não chegam a um consenso, não é porque não querem, é porque não sabem, né? Não apareceu uma solução, quando o outro já resolveu isso há muito tempo, ou não era exatamente igual, mas eu posso adaptar, serve de inspiração, né? Essa é uma característica, então, desse tipo de centralização de informações, né? Que, paralelo à função do juiz tradicional, que é decidir, é uma função de orientação, é uma função pedagógica, é uma função e ao mesmo tempo, ela lubrifica as engrenagens, né? Faz as engrenagens funcionar melhor e dá soluções de melhor qualidade para a sociedade, né? Às vezes também são situações de que são inimagináveis. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós negociamos empresas de transporte, o problema do número de passageiros, que diminuiu por conta dos aplicativos, etc. e tal. Isso é uma queixa em várias cidades, mas cada cidade tem a sua peculiaridade. Normalmente nos grandes centros urbanos já vinha com dificuldade, aí vem a pandemia, dificultou e a empresa pode quebrar, aí atrasa salários, né? Aí gera uma greve e a greve vem parar na Justiça do Trabalho. Mas, para minha surpresa, numa dessas cidades lá, a questão era um problema de segurança pública. As empresas, as linhas mais rentáveis não podiam entrar em determinados bairros porque eram dominados pelo narcotráfico, que dominava, por sua vez, o transporte clandestino. Então nós tivemos que nos reinventar por uma situação que até então não entra, é trabalhista, porque nasce lá de uma greve, etc. e tal, mas é um problema de segurança pública. Então,
também a justiça serve como ponto de referência. Então, eu vou chamar os representantes do governo do estado, os representantes da prefeitura, os representantes da brigada militar, da polícia, etc. E o Poder Judiciário tem essa liderança, né? Tem essa capacidade de agregar, né? E isso parte também pela sua própria respeitabilidade, por ser um poder, etc. e tal, de juntar forças que são inimagináveis, como, por exemplo, quem olha de fora diz, não, isso é um problema de transporte público. Não é um problema de transporte, é um problema trabalhista dentro de uma empresa de transporte público. Não, no fundo tem um problema de segurança pública. Mas a ponta do iceberg é a questão trabalhista. Tudo começou numa greve por atraso de salários, porque, enfim, a situação já estava sendo criada há muito tempo. Então, é preciso que certos entes dentro da sociedade façam esse papel, né? Cabe a nós estudarmos esses fenômenos, nos prepararmos, né, divulgarmos o nosso trabalho para que amanhã ou depois uma empresa em dificuldade sabe, olha, vou entrar lá no site do tribunal, vou pedir um pedido de mediação, o pedido vai ser marcado em até 72 horas, às vezes é marcado no mesmo dia. Né? Eu, na vice-presidência, cansei de marcar, entrava o pedido de manhã, final da tarde já estava fazendo a audiência, né, para encaminhar, porque a gente sabe que esses problemas são urgentes, né, e que está em jogo, às vezes não são urgentes, mas está em jogo o futuro, né, da sobrevivência dos postos de trabalho e da própria empresa. Né? E se não fizer a negociação naquela maneira, naquele momento, depois tu não recupera. Então esse respeito pela dimensão, pela complexidade, pela importância dos casos, também é feito pelo tribunal. Né? Nós fazemos a triagem, mas os casos urgentes têm que ser tratados de forma urgente, porque senão os efeitos são devastadores. Quando tu fecha uma empresa, com 2, 3 mil funcionários de uma cidade, não é um problema só da empresa e dos trabalhadores, é um problema da cidade. Né? Porque toda uma cadeia produtiva que vai para o espaço, que vai para outro estado, né? Que empobrece o Rio Grande do Sul, ou que empobrece... Então é preciso dimensionar isso de uma forma bastante urgente, né? Dando a dimensão correta e ter essa sensibilidade. Outra questão importante que a reforma trabalhista trouxe, especialmente para a vida das entidades sindicais, tanto patronais quanto laborais, foi o fim do imposto sindical. Nós tivemos há poucos dias a votação pelo Supremo Tribunal Federal, que reestabeleceu a cobrança assistencial. Muitos veículos de comunicação estão falando em a volta do imposto sindical, que nós sabemos que não é isso. O imposto sindical é uma coisa, a contribuição assistencial, que é aquela feita em cima das convenções negociadas por ambos os sindicatos, é essa contribuição que o Supremo entendeu ser justa e lógica e ética e pode ser cobrada. Né? Então, há uma confusão em imposto sindical, que nós não queremos que volte o imposto sindical. Sim. Nós queremos apenas uma contribuição assistencial, que é essa que foi votada e entendida pelo Supremo, uma votação de 10-0, que restabelece o entendimento da legalidade pela cobrança da contribuição assistencial, não o imposto sindical. Como o senhor interpreta essa questão, uma vez que os sindicatos precisam de um subsídio para manter as suas atividades e a representatividade? O senhor considera importante essa segurança jurídica para que as entidades possam fazer essa cobrança assistencial em cima do trabalho que as entidades, tanto patronais quanto laborais, fazem? Em primeiro lugar, eu acho extremamente importante fazer essa diferença que o senhor fez entre a contribuição sindical e a contribuição assistencial. É exatamente isso. A contribuição sindical é a herdeira do antigo imposto sindical, que o nome já diz, é imposto compulsório, que para os trabalhadores era um dia por ano de trabalho e para as empresas um percentual sobre o contrato social. Portanto, era impositivo. Né? Uma decisão dos anos 60 deu, inclusive, natureza tributária a esse tipo de contrato. Eu não posso me opor a ele, não podia me opor a ele. A reforma trabalhista modificou essa situação, né, ali pelos artigos que tratam de organização sindical, e disse que a contribuição sindical é facultativa. A pessoa pode concordar ou não concordar. Mas é uma natureza, decorre da lei.
O que o Supremo julgou é a contribuição assistencial. Essa decorre da negociação coletiva. Ela não aparece na lei, mas ela aparece nos convênios coletivos que são firmados. A meu juízo, é uma posição justa, no sentido que nós não podemos ser ingênuos de achar que nós temos que ter entidades que defendem trabalhadores e que defendem empresários que não tenham um sistema de financiamento, né? Seria uma ingenuidade, porque precisa de sede, precisa de infraestrutura, precisa de treinamento, precisa de formação, né, das lideranças, etc. e tal, pagar deslocamentos. Isso, né, sem dinheiro não é possível fazer essa atuação. E esse financiamento tem que vir espontaneamente, né? Ele vai ser estipulado numa assembleia, né, seja patronal, seja dos trabalhadores, e dizer assim, olha, nós fechamos a negociação coletiva, dentro da negociação coletiva a contribuição assistencial é de tanto, será cobrada, mas se garante, é o que diz o Supremo, o direito de oposição, né? Ainda assim, né, a questão também era se era estabelecido individualmente ou se ela podia ser por uma assembleia do sindicato. O Supremo diz pode ser estabelecido por uma assembleia do sindicato, a assembleia que vai chancelar a convenção coletiva, né, popularmente conhecida como dissídio. A assembleia que aprovou a convenção coletiva fixa o percentual, o valor da contribuição, pode ser um valor fixo, né, R$10 por trabalhador, pode ser um dia de trabalho, enfim, é o que disseram. Claro, sempre limitado a abusos, né? Mas, ainda assim, o trabalhador poderá, o que nós chamamos de direito de oposição. Né? Ele pode mandar uma carta para o sindicato, ele pode mandar uma carta para o empresário, dizer assim, eu não quero pagar isso. Isso está dentro. Caberá à pessoa ter a consciência de dizer assim, poxa, eu tive benefícios, né, com o meu dissídio, recebi um aumento de salário, aumentou meu ticket, etc. Eu vou contribuir para o sindicato, porque o ano que vem eu quero que o sindicato esteja forte para fazer uma nova negociação coletiva. Mas isso é uma questão de consciência de classe, né? O que o Supremo garante é isso. Pode ser, porque houve uma interpretação de que não poderia nem a contribuição assistencial, o Supremo disse não. Pode ter a contribuição assistencial, pode ser estabelecida por assembleia, e não será, e se garante o direito de oposição. Isso é uma questão da consciência, tanto da categoria dos trabalhadores quanto da categoria patronal, na importância de manter, né, com fundos, a sua entidade de classe. Perfeitamente. Nós queremos agradecer ao excelentíssimo desembargador Francisco Rossal de Araújo, que nos brindou aqui nos estúdios do AU Online com essas brilhantes informações que já havia repassado para as entidades numa palestra anteriormente ocorrida. Então, os microfones estão à sua disposição. Eu só quero agradecer o convite e reiterar a disposição do Tribunal Regional do Trabalho e ficar à disposição da comunidade para auxiliar na resolução de conflitos trabalhistas e fomentar um desenvolvimento social equilibrado e justo na nossa sociedade. Obrigado. Muito obrigado ao desembargador Francisco Rossal de Araújo. Nós queremos agradecer a participação de todos que nos acompanham de forma online, os nossos diretores de SESC, SENAC, toda a família FEComércio da grande região do Alto Uruguai. Muito obrigado, esperamos que as informações trazidas aqui tenham sido importantes e até o nosso próximo boletim informativo Cindy Lojas do Alto Uruguai, FEComércio RS, SESC e SENAC. Até a próxima.